rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Caminhos de Autoiluminação. Apresentação: Liliana Fábio. Sentir o que antes não sentia, caminhando por mim, caminhando como nunca fiz. Deixa o vento do amor levar meu coração. Deixe-me levar aos céus de minhas emoções, voando cada vez mais alto sobre o eu em mim. Deixe-se conhecer por onde nunca esteve em seu próprio coração. Deixe-se olhar e ver no espelho que existe ao pensar, refletindo o jardim da vida, uma flor a se esconder. Deixa o vento do amor levar meu coração. Deixe-me levar aos céus de minhas emoções, voando cada vez mais alto sobre o eu em mim. Deixe-se conhecer onde nunca esteve em seu próprio coração, dentro de você. Deixe-se olhar e ver no espelho que existe ao pensar, refletido pelo jardim da vida, uma flor a se conhecer.
aos tristes. Alma triste e infeliz que se tortura, do tormento que punge e dilacera, para quem nunca trouxe a primavera dos seus pomos dourados de ventura. Sou teu irmão, intrépido quisera, trazer-te a luz que esplende pela altura, afastando essa dor que te amargura, nas ansiedades de uma longa espera. A quem guarde as gotas do teu pranto, no teu tesouro sublime e sacrossanto, dos arcanos de luz da divindade. A quem te faz ver as cores do íris, da fagueira esperança até partires, nas asas brancas da felicidade. Com esse poema de Cruz e Souza, contido no livro Parnaso de Além Túmulo, um livro escrito através de diversas mãos de diversos poetas desencarnados, sob a mão de Chico Xavier, no ano de 1932. Nós cumprimentamos vocês, queridos amigos, queridos irmãos, em mais um programa Caminhos de Autoiluminação. Desejando que todos vocês que nos veem, que nos escutam nesse instante possam estar em paz. E na certeza de que, por mais desafiadora que seja a vida, por mais tribulações que possamos encontrar no nosso caminho, tudo isso vai passar. E que devemos manter sempre a confiança irrestrita em Deus e no poder amoroso, fraterno e consolador do Mestre Jesus. Hoje, nós nos propomos a fazer algumas reflexões sobre a tristeza. A tristeza que é um elemento tão presente nas nossas vidas e que também é possível de ser identificada em algumas espécies animais, por exemplo. Devemos pensar sobre esse aspecto da tristeza numa época tão desafiadora, onde parece que esse sentimento tem se avolumado cada vez mais dentro de nós e que nós escutamos muitos amigos, muitos irmãos referirem à preocupação de, por exemplo, estarem adoecendo em relação às suas emoções, porque o período de tristeza tem se alongado ao longo de muito tempo. Num período tão crítico, tão desafiador em que nós vivemos durante esse processo de pandemia, onde não só nos foi tirado muita coisa, mas aqueles seres que se avizinham de nós, às vezes conhecidos, parentes, que são confrontados com experiências tão dolorosas, tão doídas, e que acabam por nos afetar indiretamente, fazendo-nos refletir e pensar sobre alguns propósitos e alguns sentidos na vida, pensar a tristeza, mas também entendê-la, que ela apresenta um local, né? Ela está presente em nossas vidas, mas em muitos contextos, em muitas circunstâncias, é natural que ela venha nos visitar de vez em quando. Lembrando que nós vivíamos antes uma era onde muitos costumavam declarar que vivíamos às vezes um movimento de felicidade tóxica, como se ser triste fosse um grande problema a ser sanado imediatamente. Nessa cultura, entre aspas, terapêutica, o não feliz era considerado enfermo. Existe um pesquisador americano chamado Dennis Prager, em que há uma fala muito conhecida dele, em que ele diz que a felicidade é uma necessidade moral, né? É uma obrigação moral. E aí a gente se pergunta, quando você presta atenção nessa fala, que é muito típica de um movimento no qual nós estávamos vivendo antes, não havia espaço então para a tristeza, para o fracasso, para as não boas performances. Isso é muito duro, porque nos faz
ser colocados em determinados patamares que muitas das vezes são inatingíveis e que acabam por nos adoecer. Devemos entender o movimento natural da vida, que não é linear. Não estaremos sempre felizes todo o tempo, porque nós seremos sim visitados pela tristeza de vez em quando, porque ela faz parte dessa condição humana em que nós nos encontramos, apesar de sermos seres espirituais. Então, necessário se faz pensar a respeito da tristeza, sobretudo para entender e não patologizar, não tornar doença um fenômeno que é extremamente natural. Nesse aspecto, é preciso ter muito cuidado. E nós sabemos, e nós já falamos em alguns programas anteriores, que a tristeza, a saudade, a melancolia já visitou grandes personalidades que já transitaram na Terra e que em muito serviu de inspiração. Serviu de inspiração para a construção de obras, para poesias como a de Cruz e Souza, que era dotado, dizem aqueles que estudavam sobre a sua biografia, de uma sensibilidade peculiar. E também era alguém cuja dor era bastante presente na sua vida, mas que transformava essas experiências de penúria em poesia. E que falam muito das dores humanas, das inquietações, das nossas angústias, das aspirações que são legítimas por uma vida de felicidade. Mas, já nos dizia o Cristo, felicidade não era deste mundo. Também nos dizia que no mundo haveríamos de ter aflições, mas logo em seguida nos dava um consolo e nos fazia um convite: tende bom ânimo, ânimo que vem de alma, porque o desânimo, na sua etimologia, na própria profundidade que o termo traz, significa sem alma. E sem alma nós estamos sem vitalidade, sem força. Mas a tristeza, e aí nós vamos refletir alguns aspectos trazidos de forma muito sábia por Joana de Ângeles, a tristeza tem um quê de reflexão. Ao contrário da depressão, por exemplo, que é uma enfermidade, a noite escura da alma, digamos assim, a tristeza pode nos servir de inspiração. E nesse aspecto, nós devemos pensar que a tristeza, ela vem como uma onda, às vezes se faz presente por algum tempo e depois sai. Existe um provérbio chinês que diz que pode, às vezes, sermos visitados pelos pássaros da tristeza que sobrevoarão as nossas cabeças. Mas devemos ter o cuidado para que esses pássaros não façam ninhos. Porque quando ele começa a fazer ninho, é quando se instala aí um processo de adoecimento que é mais grave. Lembrando de uma canção muito popular, escrita por Vinícius de Moraes e Toquinho, que nos fala, por exemplo: é melhor ser alegre que ser triste. Alegria é a melhor coisa que existe. É assim como a luz no coração. A alegria é essa força, essa luz, essa vitalidade que anima o nosso ser. Mas não devemos nos culpar por sermos visitados pela tristeza de vez em quando. Acolher a tristeza, olhar para ela e ver o que ela nos mostra, o que ela nos aponta, é importante, porque somos convocados a um exercício da autorreflexão e desse auto-olhar compassivo e amoroso para todas as coisas que se nos acometem. As nossas emoções precisam ser acolhidas e cultivadas, para que, uma vez melhor compreendidas, possamos assim cuidar melhor delas. Então me permitam, por exemplo, trazer algumas reflexões deixadas para nós pela veneranda Joana de Ângeles no seu livro Atitudes Renovadas, cujo capítulo que ela traz fala exatamente sobre considerações sobre a tristeza. Nós destacaremos alguns itens e em outros nós faremos algumas pausas para refletirmos juntos. E ela inicia assim:
Os sentimentos humanos expressam-se de variada forma, com flutuações que determinam o equilíbrio, a saúde mental e emocional ou os estados patológicos necessitados de tratamento. A tristeza não é o inverso da alegria, mas a sua ausência momentânea. Repetindo, a tristeza não é o inverso da alegria, é a sua ausência momentânea. É um estado que conduz à reflexão e não ao desinteresse pela vida, à contemplação dos valores vividos e não à melancolia, mas à análise das necessidades reais ainda não expressadas. A tristeza, porém, é um fenômeno natural que ocorre com todas as pessoas, mesmo aquelas que vivenciam os mais extraordinários momentos de alegria. Pode ser considerada como uma pausa para a compreensão da existência, avançando no rumo do júbilo. Vamos repetir esse último trecho porque ele é muito importante. Pode ser considerada de Joana de Ângeles como uma pausa para a compreensão da existência, avançando no rumo do júbilo. Então ela coloca que são essas pausas, esses pit stop, que às vezes a vida nos concede para que possamos refletir sobre as nossas posições diante da vida. Acho que mais do que nunca nesse momento em que houve uma desaceleração obrigatória do tempo e hoje nós temos o tempo a nosso serviço, as pausas prolongadas nas nossas rotinas loucas, aceleradas de antes, nos permitem às vezes entrar em contato com essa tristeza e dentro dela a possibilidade de repensarmos os valores que nos são muito caros na vida. Continuando, ela nos diz: a melancolia é um estado de saudade de algo conhecido e perdido, ou desconhecido, e não experimentado que, em se prolongando, pode transformar-se em depressão. E aí, falando do processo de continuidade desse estado, ela vem nos distinguir, por exemplo, que na tristeza não é um sentimento de menos-valia em relação à vida, que é o que nos diferencia, por exemplo, da melancolia e da depressão, que há um traço, às vezes, desse mal-estar consigo mesmo, dessa depreciação da criatura com ela mesma. E aí, mais adiante, Joana de Ângeles nos chama a atenção, nos afirmando que a sociedade contemporânea estabeleceu que a alegria deve ser um estado constante de todos os indivíduos, como uma obrigatoriedade de ser feliz, significando êxito, realização nos relacionamentos, triunfo social e econômico e conquista de posição relevante. Em consequência disso, dessa atitude, há um estereótipo representando alegria, mesmo quando o coração chora e o espírito se debate em conflitos e dores não exteriorizados. E aí ela fala, por exemplo, sobre, às vezes, a postura disfarçada, sobretudo nas redes sociais, onde as pessoas acabam postando experiências de vida plenamente felizes, mas que não fazem sentido real, porque não são, em essência, a realidade. Isso tem feito muito de nós pagarem preços altos por comprarmos essa pseudo-felicidade, ou olharmos através da janela do outro, expressa pelas redes sociais, e acharmos que a vida do outro é sempre melhor que a nossa. E nesse processo de comparação, vamos nos entristecendo por acreditar que só nós somos visitados pela tristeza, porque parece que ao redor de nós todos estão plenamente felizes. E aí ela complementa: ninguém pode viver em alegria permanente, o que seria igualmente patológico, uma forma de alienação da realidade, que sempre exige seriedade, esforço e trabalho, a fim de ser vivida em forma edificante. Mais adiante ela nos diz: não se pode nem se deve afivelar a máscara da alegria televisiva na face, demonstrando um júbilo que não é real. Porque o próprio organismo, a cada momento, passa por alterações que modificam o nosso humor,
convidam ao silêncio, à reflexão e ao refazimento de atitudes. Nesse sentido, ela coloca a tristeza no patamar de naturalidade, de fenômeno propriamente humano. Ainda mais adiante, nos acrescenta Joana de Ângeles, a felicidade expressa-se no conjunto tristeza-alegria, na condição de ponte que une as distâncias aparentemente opostas. Não são poucos aqueles que possuem os preciosos recursos econômicos, os triunfos sociais e políticos, religiosos e artísticos, ou de outro tipo, experimentando solidão e vazio existencial, que tem origem em reencarnações anteriores. Não possuindo estrutura emocional segura, esse paciente foge para os alcoólicos, as drogas aditivas, o sexo apressado, mantendo o riso e a falsa alegria, parecendo realizado para logo tombar em estados dolorosos de melancolia e depressão. Na cultura grega, a melancolia era considerada, ora como punição dos deuses, noutras circunstâncias, como condição necessária para receber-lhes a inspiração. Aí cita Joana de Ângeles, por exemplo, que Aristóteles narra que Sócrates e Platão, periodicamente, experimentavam-na, sendo então por eles inspirado. Leão Tolstói, o célebre escritor russo de Joana de Ângeles, vivenciou uma grande tristeza que lhe exigiu reflexões profundas em torno do existir, do porvir e do viver. E aí, adiantando sobre essa experiência de Leão Tolstói, Joana de Ângeles nos fala que depois de grande interiorização, leu o Evangelho de Jesus e nele encontrou a resposta à verdadeira alegria, mudando o seu modo vivendes, repartindo a fortuna, os bens que possuía, assumindo postura simples e comportamento de cidadão modesto, tornando-se irmão de seu próximo e dando lugar a uma verdadeira revolução em face daqueles que o seguiram nessa decisão. Olha que interessante, aqui Joana de Ângeles vai nos apresentar, por exemplo, a possibilidade que a tristeza às vezes nos permite de entrarmos em reflexão profunda, de mergulharmos profundamente no ser e descobrirmos novos significados para a nossa existência. Fazermos avaliações a respeito dos nossos verdadeiros valores. Muitos de nós já estão vivendo isso nesse processo. Porque diante de tantas perdas de ordem social, de ordem física, de ordem econômica, muitos estão se dando conta do que é realmente importante na vida. É natural que ninguém é preparado para grandes perdas, sejam elas quais forem. Mas a tristeza vem nos anunciar e nos oportunizar esse mergulho no nosso eu. E com a inspiração do alto, sabendo nos conectar com as fontes verdadeiras de inspiração, nós haveremos de descobrir novos e importantes canais e descobertas muito ricas a respeito de nós mesmos e da vida. E aí, mais adiante, nas suas reflexões, Joana nos traz, quando o espírito que tem sede de paz e plenitude descobre que está engessado nos compromissos sociais, atrelado ao relógio que lhe comanda todos os momentos, obrigado a comportar-se de maneira padronizada, livre, mas escravo das imposições dos multiplicadores de opinião, da mídia mercantilizada, mais interessada nos mecanismos de consumo do que na criatura em si mesma, desperta desse letargo, dessa ilusão que se permite, experimenta tristeza, então pelo tempo mal conduzido. É a constatação que muitos chegam do desperdício das horas, que poderiam ser tão iluminadas e bem utilizadas. Nós estamos tendo essa oportunidade de refletirmos sobre a forma como estamos conduzindo as nossas horas. E aí, ela nos diz, nesse aspecto, trata-se de uma tristeza saudável e enriquecedora.
Essa que se manifesta não como infelicidade, mas como terapia para o excesso de risos e de aparências. A preocupação que toma conta da sociedade contemporânea em parecer é tão grande que se estabeleceram padrões para a beleza, para o comportamento, a alimentação, os relacionamentos, as posturas do triunfo e a conquista dos minutos de holofotes. Nesse aspecto, quantos de nós nos escravizamos por incorporarmos em nós esses padrões de felicidade, de beleza, de bem-estar? Nos colocando em molduras rígidas, engessadas de comportamento e perdendo cada vez mais a nossa verdadeira essência. Muitos são acometidos por esses processos de tristeza porque, na realidade, caminham numa direção totalmente contrária à sua própria essência. Agora, nesse processo em que todos nós, nesse movimento de reflexão sobre a vida e sobre nós mesmos, muitos haverão de entrar em contato com a tristeza, mas que essa seja, na fala de Joana de Ângeles, uma tristeza saudável, que nos possibilite subirmos mais alguns degraus em torno do nosso aprimoramento e do nosso enriquecimento interior. Então, ela nos diz que fenômeno psicológico transitório, a tristeza, deve ceder lugar à reflexão, ao despertamento e à valorização dos recursos e espirituais. A tristeza sem lamentação, sem queixas e sem ressentimentos é, pois, psicoterapêutica. De vez em quando, para a conquista real do equilíbrio com discernimento do que é lícito e deve ser conquistado. Muitas vezes, nos lembra Joana de Ângeles, Jesus chorou de tristeza contemplando a loucura humana e o seu desequilíbrio, o desinteresse pelo verdadeiro e a ambição pelo que era mentiroso. Sorriu também quando choraram aqueles que o foram ver no sepulcro, então ressuscitado, como houvera antes muitas vezes chorado. Mergulhou em tristezas e em muitas ocasiões, quando, por exemplo, buscou o deserto para meditar, quando incompreendido pelos exploradores do povo, quando encontrou o templo transformado em mercado de interesses inferiores, quando no horto das oliveiras. A tristeza era-lhe familiar, embora ele houvesse trazido as boas novas de alegria para a humanidade. Não cultives a tristeza de Joana, nem fujas dela, aceitando-a quando ela se te apresentar e retirando o melhor resultado da oportunidade de reflexão que te proporcione. Com esse comportamento, estarás experienciando atitudes renovadas. Então, queridos amigos, diante dessas profundas reflexões trazidas para nós pela veneranda Joana de Ângeles, que possamos acolher as nossas tristezas e delas fazer um trampolim para reflexões profundas que redirecione os patamares das nossas vidas. Tristeza nos visitando vez ou outra é natural. Tristeza tem fim. Tristeza tem o seu momento de vir e partir, como as ondas do mar. Que possamos então, apoiando-nos nela, refletir e aproveitar essa grande janela de reflexão que a tristeza nos possibilita contemplar a nossa vida e o que precisa ser aprofundado e melhorado. Assim, agradecemos mais uma vez a oportunidade deste momento, acreditando na certeza de que tudo vai passar e que haveremos de ter novas paisagens a nos visitar a alma e a nos visitar a vida. Então, com essas singelas reflexões trazidas nessa noite, gostaríamos de agradecer mais uma vez a companhia agradabilíssima de todos vocês, convidando a estar conosco semanalmente, às segundas-feiras, às 18h30, aqui no canal da Rádio Brasil Espírita. Também convidando para que venham conhecer toda a nossa grade de programação, onde temos inúmeros programas
pensados, elaborados com tanto carinho por diversos irmãos, não só aqui de Alagoas, como de outras regiões do Brasil, sempre com o intuito de trazer mensagens edificantes, clarificadoras a respeito das nossas condições humanas, de questões ligadas ao Evangelho. Então venham conosco, se inscrevam no canal, ativem os lembretes para estarem sempre sintonizados e ligados no início dos programas e venham fazer parte dessa grande família chamada Rádio Brasil Espírita e também TV Brasil Espírita. Que Jesus nos abençoe infinitamente e que todos vocês possam encontrar-se em paz. Desejo uma semana iluminada, inspiradora e muito enriquecedora para todos nós. Muita gratidão e muita paz.